Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Masterclass deste nosso grupo de Human Skills, onde partilhamos ferramentas, partilhamos livros, partilhamos textos, podcasts de aquilo que nós achamos interessante para nós irmos evoluindo enquanto seres humanos e evoluindo nesta nossa experiência que é estar vivo. Vamos lá. Hoje temos um tema muito interessante que toca mais a uns do que a outros, que é a arte de dizer não com elegância. A arte para saber dizer não com elegância. Este tema foi escolhido por vocês, então vamos lá. A minha experiência tem sido que muitas vezes os temas escolhidos as pessoas votam e depois desconectam. Às vezes, quando eu lanço o tema, tem mais, funciona melhor. Mas vamos lá, estou um pouquinho rouco, mas dá para a nossa masterclass. Quem tem questões, quem tem dificuldades em dizer que não? Vamos tornar isto uma conversa. Isso, pode ser mão virtual ou mão física, que ainda funciona. Quer dizer, se estiver com a câmera desligada, não vale. Eugénio e Pedro Lopes, não, levantar a mão não vejo ainda. Valeu. Bem-vinda, Fernanda Serra. Agora já não é bem assim, né? Agora tem que ser com sotaque mais. Muito bem. Porquê é que nós temos problemas em dizer que não? Nós sabemos, mas vamos tornar consciente aquilo que nós sabemos, mas às vezes não somos conscientes. Porquê é que nós temos problemas em dizer que não quando alguém nos pede algo? É por medo, certo? Medo de quê? Vocês conseguem identificar o vosso medo? Será que é medo de desagradar o outro? Medo de ser rejeitado? Será que é por pressão social e cultural? Toda a gente diz que sim, eu agora tenho que dizer porque toda a gente diz que sim? É um peso grande, não é? Vocês já viram aqueles vídeos em que vocês entram no elevador, entra uma vítima, digamos assim, no elevador e as pessoas que lá estão dentro estão todas feitas e viram-se de costas para a entrada, por exemplo. E a pessoa chega e às tantas vira-se de costas para a entrada porque é aquilo que faz sentido, é aquilo que o grupo está a fazer. Então o grupo tem muita influência sobre nós, sem dúvida. Mais razões. Mary Jane, nossa champion de tiro ao alvo. Que mais razões, para além da medo de desagradar, medo de ser rejeitado, por uma pressão social ou cultural, como se estivéssemos que estar sempre disponíveis, ocupa aliado à ideia de que nós temos que estar sempre à altura, ou à ideia de falhar com os outros. Eu dizer que não ao outro é falhar com ele. Isto é profundo, não é? Ou seja, um amigo nosso pede-nos ajuda e naquele momento para nós é um não. E nós sabermos dizer esse não sem sentir que é uma culpa e estamos a falhar com ele. Isso tem a ver com os paradigmas, não é? Que nos foram passados. Isso é muito importante, nós, cada um de nós, ir refletindo, porque, porque é importante nós desenvolvermos uma prática. Ou seja, muitas vezes o que acontece é nós estamos pouco treinados em definir limites. Estamos de acordo nisto. Grande parte dos problemas de relacionamentos são porque as pessoas não definem limites logo a priori. Eu só começo a definir limites quando começo a ter emoções densas. E devia ser o contrário, eu devia definir os limites logo a priori. Então, eu já sei que isto, à medida que eu me vou conhecendo, eu já sei que aquela pessoa que é mais invasiva, que é mais chata, que tem pouca autoestima, me incomoda mais. Então eu já vou definir ali um limite, na conversação com ela já tem ali umas regras, porque é aquilo que é melhor para os dois. Então essas serão as quatro grandes causas, não é? Nós não temos prática em definir limites, nós temos medo ou assumimos como uma culpa dizer que não ao outro, como se estivéssemos a falhar, por medo que o outro não goste de nós, ou por medo de desagradar o outro, ou ainda por uma pressão social. Na empresa todos fazem assim, e eu acabo por fazer por arrasto. Agora outra coisa, em as quatro grandes, mais 90 e tal por cento devem ser estas quatro, não é? Qual é o preço? Será que existe algum preço que eu pago por tenho medo de que não e faço as coisas eu não queria fazer, mas fiz, pronto. Evitei um conflito, evitei um desconforto da pessoa, pode ficar chateada,
ou do chefe ficar chateado, ou para não me chatear muito. Cheguei lá, disse que eu não queria, mas disse que sim, fiz e acabou. Qual é o preço? Há algum preço que nós pagamos por isso? Sim. Ficamos com pouco tempo para nós. Ficamos com menos tempo para nós. Alguém disse agora, a Ana, Uhum. Ser uma bola de neve, no fundo. porque é uma bola de neve que eu digo A sempre que sim, as relação. pessoas vão Sim, abusando. e depois, cada vez, o pouco tempo acaba por ser mesmo muito, cada vez mais tempo que estamos a dispor para essa Para essa atividade. função. Mais alguma coisa? A mais importante de todas. E sempre que dizemos que não, nós ferimos-nos interiormente, porque não era aquilo que queríamos dizer na realidade. Eu digo sim ao outro e anulo Não, uma não a parte de nós. mim. Exatamente. E isso é uma repressão da minha expressão de vida. Ou seja, eu resolvo um problema de curto prazo, eu por conveniência digo sim no curto prazo e eu hipoteco a minha autoestima de médio e longo prazo. Obrigado, Fatimushka. Não sei como é que se diz namush em russo, mas há de ser alguma coisa do género. Então o preço que às vezes nós não vemos por nós dizermos que sim, por conveniência, só para evitar agora ali enfim, um confronto de momento, o preço que nós não vemos está ligado ao relacionamento connosco próprios, à imagem que nós temos de nós próprios e ao nível da nossa autoestima. Então é um preço altíssimo. Daqui o que é que advém? Opa, já que tem um preço altíssimo, convém que eu aprenda a dizer que não. Porque o que é que acontece muitas vezes? Digam, vocês vão identificar-se nisto. Ou às vezes nós dizemos que sim, porque nem estamos para nos chatear. Pronto, está bem, sim, eu faço e vou-me embora para casa porque estou cansado. Ok? Tenho ali aquele preço, mas estou cansado, então quando estamos cansados, nós temos menos energia para nos expressarmos. Ou então, muitas vezes, talvez alguns colegas vossos, vocês veem que a pessoa diz que não, mas gerou um certo frisson, um certo atrito. Ou seja, ou as pessoas calam-se, anulam-se e dizem que sim, ou as pessoas dizem que não, mas criam um pouco de atrito, porque não sabem como dizer que não. Eu vi muitas pessoas dizer que não, e não é que fica um conflito, mas fica ali um atritozinho, fica com umas areias na engrenagem. Então muitas vezes a pessoa até diz que sim porque não se sente capaz de dizer que não, também acontece. Ela não sabe como dizer que não. Como é que eu vou dizer que não? Como é que eu vou dizer isto? Enfim. E depois tem a ver com a parte cultural, com a parte que tem sido o nosso padrão de comportamento. Então, se eu estou habituado a dizer que sim a tudo e nunca disse que não, a primeira ou a segunda vez vai parecer uma coisa do outro mundo, não é? Uma coisa completamente uau, que coisa radical. Mas não tem radicalismo nenhum, é coisa bem simples até. Um minuto de silêncio pela nossa autoestima por cada vez que dissemos sim. Então esse é o preço. E nós portugueses, deixem-me dizer-vos algo e eu ouvir-me a mim próprio. Nós portugueses, enfim, os sociólogos, alguns dirão que foi da ditadura, há várias teorias. Nós no nosso método nós não queremos saber dos porquês, nós queremos saber o como é que eu chego daqui a aqui. Os porquês os cientistas irão depois descobrir porquê. Mas nós portugueses nós temos um nível de autoestima generalizado, com exceções, mas a tendência geral do português é ter baixa autoestima. Vocês reparem que o inglês tem inclusive um pedido de desculpas que é por prepotência. I beg your pardon. Se alguém fez alguma coisa errada e nós dizemos desculpe-me, como é que isso pode acontecer? Então é um nível de autoestima muito, muito grande. Nós portugueses temos que ouvir isto quase em repeat durante a noite, que é Pedro, Ana Teresa, Cristina, Mariana Inês, Fatimusca, Eugénios de Câmara Aberta, bem-vinda. Regi, Fernanda, Mary Jane, Sofes, Eduardo. Cada um de vós tem direito a estar errado, tem direito a dizer que não, tem direito a falhar quantas vezes forem necessárias
para o aprendizado completo de alguma arte ou circunstância. Temos direito a expressar os nossos valores, temos direito a falar dos nossos desejos e a discordar do que outras pessoas pensam. Se eu não partir deste princípio, eu já parto do princípio que a minha expressão pessoal ela é muito limitada, ela está presa. Então eu vou ser uma pessoa sempre muito pequena, porque eu não me permito expressar livremente na vida. Nós precisamos ganhar essa altivez de saber dizer as coisas quando têm que ser ditas. Muito bem. É isto mesmo. Cada vez que eu digo não a algo que eu não queria, que não me serve, mas de acabo por dizer sim, eu acabo por dizer não àquilo que realmente importa, que é a minha aprendizagem, que é o meu processo de autoconhecimento. Mesmo que eu dissesse não e afinal era sim, eu vou aprender com esse erro. Agora a outra pergunta é, ok, como é que eu posso dizer que não? Como é que se diz, qual é essa arte de dizer que não quando eu tenho que dizer que não, em vez de dizer que sim por conveniência? Ou como é que nós poderemos dizer que não com mais elegância, sem ser um não rude? Não, eu não quero isso. O que é que significa que. Não, eu não quero isso. Não, nem pensar, eu não quero isso. O que é que significa este não? Que eu não tive respeito pela proposta que me foi feita. Ana Teresa, gostava de convidá-la aqui para, quando vier cá a Lisboa, venha aqui à escola, vamos fazer aqui um jantar, gostava muito que estivesse aqui connosco. Sim, eu vou. Então este foi um sim verdadeiro. Mas se ela disser, não, não quer nada disso, Eduardo. Ela não respeitou a proposta. Como é que ela podia ter respeitado a proposta? Ou seja, para nós darmos um não de forma elegante, ou seja, vamos ver aqui dois extremos. Qualquer ser humano ele tem dois vetores, digamos assim, que vai ter mais ou menos desenvolvidos. Primeiro, leitura de ambiente. Leitura de ambiente também é observar o outro e perceber como é que a pessoa está a sentir-se. Então, exemplo, eu digo assim, oh, Cristina, quando eu for ao Porto, vou-lhe fazer uma visita. E ela diz assim, está bem, Eduardo. Eu já talvez não vá mais lá. Ou então faço mais um pouco de conversa a ver se é mesmo isso. Porque a pessoa já me sinalizou que não está muito interessada. Pela linguagem corporal, pela forma que as pessoas se manifestam, nós temos uma capacidade muito grande de aferir o que as pessoas querem. Só que nós não estamos para aí virados. Nós estamos muitas vezes estressados, a correr, e temos carência dessa leitura de ambiente. Então, essa leitura de ambiente vai nos permitir, por exemplo, eu faço um convite ao Pedro. Pedro, quando estás cá em Lisboa, um dia destes, tens de fazer um trekking connosco. E o Pedro diz-me assim, não, ok, não sei se eu vou gostar, mas obrigado. Quando ele me diz, não sei se eu vou gostar, mas obrigado, eu já fiz o convite, abri a porta. Se ele me diz isto de uma forma bastante evasiva, eu não preciso voltar a convidar o Pedro para ele voltar. Ou então, quando convidar outra vez, digo, já sabes, Pedro, está sempre aberta a porta, quando quiseres. E não toco mais no assunto. Então, um parâmetro é eu ter leitura de ambiente, que é olhar, começar a entender que as pessoas comunicam muito além das palavras. E o outro é eu tornar-me menos invasivo, menos doutrinário. O que é uma pessoa doutrinária? Não, Pedro, tens que vir mesmo, o nosso trekking é espetacular. Pedro, não podes recusar. Eu estou a doutrinar o Pedro a vir, daqui a nada diz que sim, coitado, obrigado, que eu fui um chato primeiro nível, e ele diz que sim porque, pronto, venci-o por cansaço. Eu estou a ser altamente invasivo. Eu estou a implementar uma doutrina que temos que ir todos ao trekking. Sem respeitar que o Pedro pode achar trekking uma seca. Ele gosta mesmo é de Trombezeus, uma coisa qualquer.
Então, essas duas variáveis vão representar muito para o nosso nível de sofisticação enquanto comunicadores. Que é aquela pessoa que sabe que os conflitos surgem quando o meu espaço vital invade o espaço vital da Mariana Inês, da Eugénia e vice-versa. Quando eu invado o espaço vital do outro, e não é só o espaço vital físico, é de valores, de liberdade. Quando eu cobro o outro, a Mary Jane chegou atrasada hoje à masterclass. Esta cobrança neste formato à Mary Jane representa uma redução do espaço vital dela. Eu tirei de liberdade. Eu estou a cobrar, é uma cobrança que eu fiz ao comportamento dela. Isso vai gerar um conflito, vai gerar medo, vai gerar um recalcamento. A Mary Jane, eu estou à vontade para brincar. Então vai gerar um recalcamento na pessoa porque, digamos que a retificação ao andamento daquele relacionamento foi feita através da cobrança. E não deve ser feita através de cobrança. Cobrança não ajuda em nada. No relacionamento afetivo, é a equação fácil para destruir. Quer destruir o seu casamento? Cobre tudo o que tiver errado. Ah, isto está mal. Ah, fizeste isto mal. Fizeste aquilo mal. Já em breve vai haver autoestima a decrescer, a autoestima torna as pessoas mais hipersensíveis e vocês vão começar a discutir com as mães da casa de banho. Muito bem. Então, como é que será a forma então de eu dizer que não de uma forma elegante? O primeiro passo é respeitar o convite do outro. Faz sentido para vós? Ou seja, reconhecer o pedido. A pessoa se me convidou para ir fazer trekking, eu odeio trekking. Por exemplo, um amigo meu que faz aqueles voos, aquele voo acrobático, que por acaso esteve envolvido naquele acidente que houve em Beja, foi um dos aviões que caiu, o de Beja, e ele costumava-me convidar para fazer lá aquelas coisas, aquelas acrobacias, e eu ia recusando porque eu não me identifico muito. Eu acho que é um risco que eu não preciso de ter. E como não tenho a adrenalina como um valor assim muito importante para mim, eu fui recusando. Então eu fui recusando aquela proposta queridíssima da pessoa. Então às vezes as pessoas convidam-nos para fazer coisas que nós não queremos fazer. E nós podemos ir recusando. Agora, como é que eu recuso? Como é que eu digo que não? Qual é a forma mais simples? Olha, muito obrigado pelo convite, mas não vou poder. Fácil, não é? Aí estou a ouvir alguém aí em casa dizer: Ah, mas aí a pessoa diz: Mas porquê? Quando a pessoa diz mas porquê, ela já está a ferir este vetor aqui da invasão. Porque ele já é como se nós tivéssemos que prestar contas à pessoa. Se for uma mãe, tá, então um pai, um mentor, há exceções, mas regra geral, o perguntar porquê já inviabiliza que a pessoa não nos ouviu antes. Ela não nos ouviu. Oh, Mary Jane, gostaria de entrar, sei lá, na nossa turma de comunicação magnética. Ah, muito obrigado, Eduardo. Depois eu vou ver, obrigado. Mas porquê? Não quer fazer? Mas porquê? Este porquê é extremamente invasivo. Porque a pessoa já me disse. Eduardo, mas existe imensa, eu tenho imensas pessoas assim. Exato, E mesmo amigos. não significa que não haja imensas pessoas assim. Porque E nós. mesmo amigos mas as pessoas são. Ou talvez eu estou num momento, já há uns anos, já há um tempo, mas que até os meus filhos diziam, eu às vezes digo, não, não posso, e eles ficam, não podes, mamãe. Eu não. E eles ficam, as pessoas ficam admiradas, porque eu era sempre sim. Mas isto já vem a passar. E há alguns amigos que ainda, mas tu tens que ver, isto é mesmo bom, e não sei o que eu. Pá, as pessoas não se enxergam. Porque eu não gosto de dizer, porque há pessoas muito egoístas e dizem um não assim constante. É não, 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 não. Assim é fácil, não é? É, mas aí é Agora muito aquele agressivo. não, esse não com elegância, que às vezes é. Eu até gostava de ir, mas não, não dá jeito, porque não tenho tempo. E tento não me justificar, que eu antes justificava-me muito. Desculpa interromper, Não, 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 está a ajudar. mas Continua, por favor. eu de antes justificava-me, porque eu sentia mal, então dizia um não, e agora é um exercício que eu não.
vou dizer, mas eu às vezes até me rio agora, porque agora já consigo brincar um bocadinho para mim e vejo as pessoas, olha, Teresa, mas olha e tal, e eu, pá, vão e vão e vão. Incrível. Muito bem, é Às isso vezes, mesmo. Esse trabalho que, pronto, que a Ana Teresa já tem feito, enfim, aos tantos anos que está connosco, parabéns. Esse trabalho esse trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho de, se alguém nos convida, não vamos responder não, porque isso é uma falta de educação também, não sou capaz. mas é respeitar por exemplo, quando nós dizemos, muito obrigado, outra pessoa sente realmente o carinho. Então, imaginando que a Fatimusca me tinha convidado, Edu, vem que gostavas de vir comigo à Rússia, a São Petersburgo, pá, aquilo é muito giro, e o método de Moscou e tal. E digo, Fatinha, muito obrigado pelo convite. Olha, infelizmente não vai ser possível, mas olha, fiquei muito tocado com o teu convite. É uma forma extremamente empática de dizer que não. E a pessoa, em princípio, não fica chateado. O que é importante na nossa voz, Ana Teresa, já que você falou, é quando eu digo que não, eu não ficar à espera que o outro devolva. Ou seja, Uhum, é como se fosse um ping-pong. Eu jogo e o jogo acaba. Eu quando digo que não, digo para terminar a conversa e não à espera que o outro fale mais. uhum, Porque às vezes nós dizemos, ou seja, a conversa pressupõe que o outro vai falar, e tal, eu não posso ir. Mas parece que fica algo, a conversa não fechou. Então, por exemplo, a Fatinha pergunta-me para irmos a Moscovo visitar. Eu digo, Fatinha, obrigado, eu não posso ir. Este eu não uhum, posso ir parece que não terminou. uhum, Então, eventualmente, a Fatinha, se for mais distraída, ela vai, não, mas anda lá, ela vai começar. Ela sentiu uma deixa que era a vez dela falar. E ela vai desempenhar o papel que ela acha que tem que desempenhar, nem é por maldade. Então, muitas vezes, a forma de dizer não mais elegante é quando eu fecho a conversa rápido. E uhum. fica claro que não é discutível. E com muito carinho, muito doçura, o termo ideal é cordialidade. Muito obrigado, Fatinho. Olha, fiquei muito tocado com o convite. Infelizmente não vai ser possível, mas olha, muito obrigado pelo convite. E aí ficou tão elegante e ela não vai ficar chateada, é um problema dela. Porque eu disse tudo como devia ter dito. Fez sentido? O que nós temos que desenvolver é começar a sair da zona de conforto e começar a experimentar dizer que não. Agora, que situações difíceis, este não de amigos é relativamente fácil. Mas ainda assim, a quantidade de amigos que muitas vezes são invasivos, para alguns de vós, é grande. É de nós treinarmos a a fecharmos a conversa com o não, fechar ali o assunto. Muito bem, muito obrigado, muito bem, olha. De momento não vai ser possível, mas muito obrigado pela dica, fiquei muito contente. E muda a conversa até. Ou seja, o assunto fechou ali. E se a pessoa insistir, dependendo da pessoa, se for uma pessoa mais distante, nós podemos dizer: não, por questões pessoais, mas está tudo bem, não te preocupes. É só mesmo porque realmente neste momento não vou, por questões pessoais não vou fazer. Quais são as questões pessoais? Eu não quero. É pessoal, não é? Eu não, então, e se a pessoa quiser invadir um pouco mais, é interessante eu não deixar que a pessoa invada para preservar-me. Eu só vou abrir se eu quiser abrir a minha intimidade, aquilo que foi, etc. Quero dizer outra coisa também que acho muito importante. É que as pessoas não fazem isto por mal, fazem isto por cultura. E se, quando nós dizemos que não, ficarmos um pouco retraídos, as pessoas podem pensar que nós estamos chateados com elas. Por isso é muito importante colocar em cima da mesa cordialidade, afeto, cordialidade de cœur, de carinho, de coração. Então, uma coisa cordial, simpático, uma coisa generosa. Então, é com muito carinho. Muito obrigado. Olha, de momento realmente não vai ser possível, mas muito obrigado pelo convite. Fiquei muito tocado. Pronto. Porque a pessoa lembrou-se de nós, não é? A pessoa lembrou-se de um filme que viu e veio-nos contar que foi espetacular. Então, tirou tempo da vida dela para vir partilhar connosco. Muito obrigado. Então, somos pessoas importantes para aquela pessoa. E quando é o chefe? Quando é o chefe que nos dá mais trabalho e eu já estou, o trabalho já está já ultrapassou o limite e ele coloca-nos mais uma questão. Como é que eu poderia fazer?
Então, como é que nós não devíamos fazer? Sim, sim. Isto é impossível com este trabalho. Sim, sim, sim. Já não posso mais com isto, peste, não sei o quê, não sei o quê. Estou a começar a reclamar, porque estão-lhe a dar trabalho a mais e não diz nada. Ou então dizer assim, eu já estou com excesso de trabalho, desculpe lá. Já não consigo fazer tudo, que eu já não, o que é que quer que eu faça? Eu já tenho este trabalho e este trabalho, agora quer que faça mais este? Eu começo a entrar num conflito com o chefe. Como é que nós devíamos fazer com o chefe? Que nos dá trabalho a mais quando nós já estamos no limite. É a mesma coisa. Por muita Dizer, cordialidade, muito carinho e e propor para o dizer. lado dele. Diz. Sim, dizer que argumentar, não é? Dizer que estamos como trabalho, não é? Explicar, dizer não. Sim. Por exemplo, dizer assim, olha, neste momento eu estou a priorizar este e este projeto. Quer que eu priorize antes desse ou faço este e depois faço este? Em vez de nós termos o problema nas mãos, dar o problema para ele, para a liderança, por exemplo. Tem que fazer os dois. Tá bom, então vou priorizar este e este, então, sei lá, dar uma organização para que a chefia perceba qual vai ser a nossa prioridade. Ou alguém nos convida para um projeto novo, olha, lamento, mas neste momento estou com outra prioridade, não vou poder aceder. Essa é uma boa frase. Neste momento preciso priorizar outras coisas. Ou isto não funciona para mim agora, mas agradeço por me incluir, por me convidar. Ou prefiro não assumir agora esse compromisso para não comprometer a qualidade daquilo que já estou a fazer. São frases simples. O mais importante aqui, como nós estamos fartos de saber ao longo das nossas masterclasses, não é as palavras exatas que eu vou dizer, mas é o ar, o timbre com que eu vou dizer. Porque eu posso dizer a palavra, posso dizer para uma palavra, neste momento preciso priorizar outras coisas. E eu vou dizer aos colegas, não, mas eu só lhe disse que precisava de priorizar outras coisas, não disse nada de mais. Disseste sim. Tu colocaste agressividade em cima da mesa quando comunicaste. Logo, disseste assim, eu quero conflito. Tu colocaste na posição de conflito. Como é que devia ter sido dito? Olha, de momento eu tenho que priorizar outras coisas. De uma forma natural, sem emoção. Natural, transparente, cordial. E aí gera um impacto tremendamente diferente. Então não é as palavras em si, mas é o tom de voz, tem que ser cordial, tem que ser simpático, tem que ser leve. Olha, de momento eu preciso assumir não posso assumir este compromisso para não me comprometer com a qualidade daquilo que eu já tenho. Prefere que eu troque as prioridades? Diga-me o que é que pretende. Eu abro o jogo, eu não tenho que esconder nada. Eu não tenho que achar que eu sou menos, porque eu estou a abrir o jogo a dizer que estou com o meu limite de trabalho. Aliás, se o chefe for uma pessoa altamente inteligente, vai valorizar muito, porque significa que eu sou uma pessoa altamente organizada, que eu sei se posso mais ou não posso mais. Só quem está muito bem organizado sabe que não pode receber mais nenhum trabalho, está no limite. Ou então já está exagerado e já não tem tempo, não tem vida pessoal. Mas pronto, mas é por isso. Dizer que não é um ato de autocuidado, é um ato de autenticidade. Se a pessoa for nosso amigo, ele vai valorizar isso. Vamos experimentar situações onde vocês tenham dificuldade em dizer que não. Vamos identificar. E vamos até tentar reproduzir na vossa. Ou seja, vamos esquematizar aqui na vossa cabeça situações onde precisavam dizer que não. E agora, mesmo com a câmara desligada, com o micro desligado, vocês vão dizer: olha, lamento, mas neste momento não vai ser possível porque eu estou com outras prioridades. Mas da próxima vez terei todo o gosto. Arranjar uma resposta, e pode dizê-la em voz alta, serve como roleplay, como treino. Mas tem que identificar algo que você sentiu dificuldade no seu passado. E se tiver muitas dúvidas, coloque para nós resolvermos em conjunto. E se for uma coisa muito pública, diga que é um amigo de um amigo. Pronto. E aí ninguém sabe que é o amigo do amigo. Um amigo meu teve uma vez uma questão deste género. E agora, como é que nós podemos resolver isto? E agora deixo nas vossas mãos. Porque este tema não tem assim. Tem muitos exercícios, muitas áreas que são paralelas,
Mas o importante aqui é determinar o porquê é que nós fazemos e deixar de o fazer. E o mais importante para o deixar de o fazer é começar a fazê-lo, experimentar fazê-lo uma vez. Na altura em que eu tento fazer, que eu tento dizer que não, eu ganho confiança. Porque a autoestima, ela advém da ação, não é? Não há nada pior para a autoestima do que eu pensar e não fazer nada. Aí é um fosso. Eu tenho que fazer, sair e fazer. O cérebro percebe que nós estamos na ação e aí ele cresce. Tenho que fazer coisas, tentar dizer que não, dar um jeito e não ficar aqui na cabeça, na coisa muito mental. Muito mental para pouca ação, autoestima baixa. Muita ação, pouco mental, autoestima alta. Muito mental, muita ação, muito mental, autoestima alta e muito planeamento e uma pessoa muito inteligente. Então temos que estar sempre no modo fazer, executar, em vez de ficar muito no plano do pensamento. Sabem aqueles comentaristas? Houve um problema agora, depois fala-se, diz-se muito pouco e é quase um vómito mental, uma diarreia mental que as pessoas vão falando e na realidade não se dá grandes passos. Agora houve esta questão desta morte, enfim, feliz, desta tragédia, né? Esse assassinato lá dos Estados Unidos, daquele influencer, enfim. Tantas coisas se falam, foi a questão do elevador, tantas coisas se falam. Ainda nem o relatório saiu, já se querem tirar grandes ilações, ou seja, é tudo muito prematuro. As pessoas querem falar, as pessoas querem expressar os seus egos, façam-no. Mas fazer mais e pensar menos. Em vez de estar só a falar, fazer mais. Investigar, ir ler o que é que aconteceu, apurar, se quiser fazer um estudo sobre o caso, tipo virar jornalista de investigação, vai ver o que é que aconteceu, os contratos, etc. Exercícios práticos. Vamos lá fazer. Cada um por si em casa. Eduardo, Sim. esta coisa do dizer não eu já tenho vindo a ler e a trabalhar muito. E o sim, muitas vezes, eu era o sim, claro que é tudo isso para não, por causa das expectativas dos outros e tal, mas era muito por eu também querer fazer as coisas. Também era uma desorganização minha, porque queria fazer tudo e sim e tal, e às vezes tinha mesmo dificuldade. Eu já tenho 55 anos e às vezes ainda fico mesmo. Ainda no outro dia aconteceu, tinha um jantar giríssimo com pessoas incríveis e tinha a aula do Eduardo. E eu tive uma dificuldade, quer dizer, estive ali com o meu namorado, assim, uma coisa mesmo gira. E eu, tive que me isolar. Disse, Ana Teresa, o que é que tu queres? Ana Teresa, o que é importante para ti neste momento? Porque eu queria as duas coisas. E entretanto eu, pronto, arranjei uma maneira com o Tiago, Tiago, sabes que eu gostava imenso de ir, adorava, mas eu não consigo estar nos dois sítios. E olha, neste momento eu, pronto, como estou a arrancar e tal, pronto, arranjei ali uma maneira e ele, claro, Ana Teresa, faz o melhor para ti, não sei o que tal, mas eu gostava mesmo de estar nos dois sítios. E às vezes quando os meus filhos vêm dizer, eu também queria fazer, mas às vezes eu digo, mas pronto, eu já tinha decidido isto, ou ir com os amigos, ou não sei o quê, mas vêm os miúdos e pedem-me as coisas, e às vezes é mesmo uma vontade, porque às vezes é mais fácil quando a pessoa não quer mesmo, ou não. Agora, quando há esta dualidade da vida, que quer-se uma coisa, quer-se outra, o que é que vem primeiro? Às vezes a pessoa não é, percebe? É o que é Eu prioridade, tinha, exatamente. Obrigado, eu tinha muito muito. obrigado pela escolha, by the way. Eu também fiquei contente. Eu tinha muita dificuldade, além do dizer não, porque pronto, vem logo um sim, pronto, porque eu quero estar com as pessoas e quero fazer e quero ajudar, mas era esta coisa de não conseguir. E pronto, e lá está, a pessoa tem que escolher, tem que decidir, tem que, não é? Mas às vezes, e foi por acaso muito com medo que eu me tipo isolei, diz a Ana Teresa, e dizia muito para mim, o que é melhor para ti neste momento? O que é melhor para ti? Não é para os miúdos, não é para isto, porque depois é muito difícil todos estes papéis, não é?
de Muito mãe, mesmo, muito de, mesmo. de ti. Eu tenho umas sobrinhas que o meu irmão faleceu, também sinto ali uma responsabilidade de não sei o quê, de profissional, de empresária, de não sei o quê. Isto é uma dificuldade às vezes, quando há muita coisa a acontecer. Pronto. Ou seja, como é que nós fazemos nesse caso? Esse é aquele tipo de tomada de decisão que nós temos que ponderar o imediatismo e o sensorial. Ou seja, prefere estar aqui no quentinho à lareira a ouvir uma guitarra ou estava na hora de fazer uma meditação a sério, uma coisa boa. Agora estou aqui na lareira, apetece-me ficar aqui. Eu também gosto de fazer meditação ou também gosto de fazer alguma coisa. Então esses momentos são momentos realmente de treino da disciplina e é o momento onde o que eu tenho que colocar em cima é conveniência versus convicção. Ah, uhum. Ou seja, estou a agir por conveniência ou por convicção. E é muito importante, e que você já fez o mais difícil, é eu nesse momento não agir por emoção, é eu retirar-me um pouco e dizer assim, tá, o que é mais importante? Daqui a 10 anos, o que é que vai ser mais importante? Eu ter feito, por exemplo. Eu consigo outro jantar destes, ou enfim. São decisões, às vezes depende dos momentos, mas o ideal é não pensar pela parte sensorial e imediatista e pensar por uma questão de convicção. Ok. Então, esse para mim é, aliás, para mim e para a nossa equipa, o que eu sempre procuro que nós desenvolvamos, que é aquilo que diferencia, para mim, no ponto de vista pessoal, os grandes homens dos homens comuns, que não são pequenos, mas são comuns. É que eles movimentam-se por convicções. O que é a convicção? Convicção tem que ser feita aquilo que tem que ser feito e não o que me apetece fazer. A política no mundo inteiro, os mídias no mundo inteiro sofrem muita convicção hoje em dia, por isso é que nós estamos com tantos problemas de, enfim, que nós vemos na sociedade. A sociedade fica clivada entre zeros e uns, esquerdas e direitas, não sei o quê. Fica toda a gente muito uns contra os outros, quando toda a gente quer um pouco de paz e ter melhor qualidade de vida. Então, por uma falha de comunicação, porque, enfim, por vários aspectos, mas porque as pessoas se movimentam como se estivessem numa tribo. Então, agir por convicção é agir fora do próprio umbigo. É agir por filantropia, na gestão de si próprio. Não estou a dizer sempre, mas é uma procura por cada vez mais eu me colocar nesse ponto. E vou-vos dizer que o resultado, quando eu ajo por convicção, o resultado advindo é de um nível de prazer muito superior ao outro prazer imediatista. Uhum. E isso, essa norma, digamos assim, norma não, mas esse incentivo a nós agirmos por convicção está no nosso dia a dia, o tempo todo. Está no trânsito, está, sei lá, está num amigo que é chato, mas que nós sentimos que ele precisa de ser ouvido e nós ouvimos Na alimentação na também, alimentação, só. exatamente. Está nas pequenas decisões. E não é para ser repressor, é para ter uma vida boa, para curtir a vida. Mas por se movimentar, não apenas pelo animal, digamos assim, mas para se movimentar pelos valores, pelo que faz sentido para mim. Isso é relevante. E isso vai nos ajudar a dizer que não quando vai fora, não é? Quando vai fora do nosso sistema de valores, daquilo que nós queremos. Obrigada. Obrigado eu por terem engrandecido tanto aqui a nossa conversa. Tinha estipulado meia hora hoje, porque é um tema pequeno. Claro que nós podemos falar horas sobre isto, mas é identificar estes medos e começar a dizer que não. O trajeto é simples, muito respeitoso, valorize o pedido ou a ordem que lhe foi dada, mas a seguir diga que não. E não se justifique. Já conhecem aquele provérbio popular francês que justifique s'accuse. Então se eu vos disser assim, peço desculpa, hoje cheguei atrasado porque entretanto vim não sei de onde e depois apanhei muito trânsito e entretanto os semáforos. Se eu começar a colocar muitas justificações, nós começamos a desconfiar. Aquilo que tem a ver com a nossa vida íntima não tem justificação.
com quem é que eu namoro, com quem é que é que eu como. Nós passamos um processo difícil hoje em dia não, mas antigamente, com alguns alunos, quando eles mudam de alimentação, por exemplo, deixam de comer carnes, que é uma recomendação que nós damos para não matar os animais, não os coma, não é? Seja amigo deles, não os coma. Não se alimentar dos cadáveres dos animais. Eu sei que a nossa sociedade está instituída a ter esse hábito, está bom, é um hábito instituído, não quer dizer que esteja certo, a escravatura também já esteve instituída, são hábitos que neste momento é massificado, hoje em dia menos, porque há muita informação, já há vários movimentos, mas quando a pessoa muda, o principal não tem nada a ver com a alimentação vai ficar tudo muito mais saudável. O problema é os amigos. Então, mas agora não comes, mas porquê? Aí é um problema. Então aí nós temos que aprender a dizer, porque me apetece. E terminar logo a conversa, porque eu não tenho que justificar quem leve, o que é que eu como nem o que é que eu levo para a cama. Então é um limite que nós devemos colocar às pessoas, que é, eu não vou falar daquilo que eu como para toda a gente. As pessoas têm que aprender a respeitar. E se eu me respeitar, os outros respeitam-me. Quando eu me habituar a começar a dizer que não, a definir os meus limites, isso é tão importante. Como é que, quando alguém invade os meus limites, eu sei exatamente quando isso acontece. Nós sentimos, o corpo reage, tem uma reação de emoção. Então, nesse momento, eu tenho que pegar e fazer alguma coisa nesse momento. Dizendo que não, comunicando. Olha, estou a sentir algo estranho, deve ser derivado disto. Talvez temos que ver uma outra forma de fazer com que isto aconteça de forma diferente. Mas uma conversação sem fel, direta, inclusive é para dizer que não. Dificuldades. Vamos lá, abrir o micro. Eu vou parar talvez a gravação e vamos às nossas Edu, dificuldades. Sim, olá, olá. Fernanda. Eu ia dar outro exemplo, não prático, mas uma situação que acontece às vezes, que é quando as pessoas se dirigem a nós a pedir uma coisa ou a sugerir alguma coisa com segundas intenções. E, às vezes até coisas que nos podem prejudicar ou para elas ficarem beneficiadas relativamente a nós, por exemplo. E nós estamos a ver onde é que aquela pessoa quer chegar e, e às vezes apetece dizer, olha, espera lá, não é por aí, não, isso não é correto eticamente, isso não é correto eticamente, enfim. E às vezes isso é mais difícil porque eu acho que essas situações, e em termos de trabalho isso acontece algumas vezes, essas situações é difícil dizer que não, aí também. Ou seja, a pessoa está-nos a envolver num processo em que ele está a agir por pura conveniência, à margem da ética e da índole já, e quer nos levar arrastados nesse processo. Uau, isso é difícil, sim. É difícil. Eu vou-vos contar uma história, mas fora gravação. E respondendo aqui à Fernanda. Vamos terminar aqui a nossa gravação. Foi uma micro-reflexão sobre como dizer que não de forma elegante. Nada muda por uma masterclass. A masterclass serve apenas para dar um pontapé de saída e eu no dia-a-dia colocar-me a jeito para começar a dizer que não de uma forma elegante, respeitando o outro. Olha, muito obrigado pelo convite, mas no caso da Fernanda, por exemplo, do caso que ela falou, dizer, olha, eu compreendo as razões que estás a motivar, mas eticamente para mim é muito difícil tomar esta decisão. A minha opinião é que não deverá ser feito. Eu começar-me a colocar, em vez de colocar uma coisa muito perentória, colocar uma coisa com jeito, dependendo da personalidade do outro. Se a índole do outro não houver, ou a índole for muito baixa, ainda ele vai tentar aproveitar isso. Então, há pessoas que nós vamos ter que ser muito categóricos, educados e categóricos. Há outros que são muito refinados, que nós basta sugerir e a pessoa já entendeu. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma índole duvidosa, ou seja, os valores que a pessoa tem não estão de acordo com os nossos. Não é uma índole tão boa. Ele quer prevaricar em algumas áreas. E se nós formos demasiado educados, ele pode ver nisso uma fraqueza e começa a aproveitar-se. Ok, eu percebo, mas vamos assim, vamos aqui na mesma.
e começa a tentar juntar-me a essa pessoa, imediatamente quando ele diz isso, nós vamos ter que ser bastante categóricos, porque ele está a manipular-nos. Então, quando nós dizemos, ou seja, quando nós dizemos de forma muito sutil, não sei se quero, para que o outro entenda que eu não quero, se o outro não entende, eu vou ter que ir aumentando o meu nível, gradativamente, o meu nível de assertividade. Até chegar a um ponto onde dizemos, olha, ajuda a dizer o nome, Fernanda. Olha, João, neste aspecto eu não consigo ter esta atitude porque vai contra, não me sentiria bem comigo mesma. Então eu não posso trocar uma noite de sono por uma questão desta natureza. Então infelizmente eu vou ter que estar fora também, mas eu apoio-te em tudo o resto. Ou seja, eu não sei exatamente do que é que se trata, mas é eu colocar, eu tenho uma índole que está aqui em cima da mesa. Eu não consigo, enfim, dar aqui um jeito. Vamos lembrar-nos que quando fizeram as investigações aos nazis, depois da Segunda Guerra ter terminado, e perguntaram, por exemplo, ao arquiteto de Auschwitz, onde é que ele tinha a cabeça quando fez o Auschwitz. Ele disse, eu só estava a fazer o meu trabalho, eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas foi conivente. E os guardas e etc. Ou seja, eles estavam a fazer aquilo porque veio de cima. Eles queriam desempenhar o trabalho deles bem feito. Só que o trabalho deles era antiético. E nesses momentos, enfim, há decisões que são muito difíceis de ser tomadas. Que às vezes, imaginem, se nós entramos num sistema que é muito corrupto, tem que ser ponderado várias questões. É o que eu chamo equilíbrios de Nash, equilíbrios difíceis, decisões difíceis de tomar. Mas tem que ser tomado com rumo e com muita assertividade e muita linha. Porque eu não queria ser um guarda de Auschwitz, não quero estar a prevaricar porque alguém tem esse hábito, não ser influenciado por eles. Então esse é o dilema. Já extrapolámos um pouquinho dizer que não, aqui já se trata mais, até, também é dizer que não, mas até de posicionamento para conflitos complexos. Mas eu colocaria, parece-me que nesse caso que falou, colocaria a sua própria índole, ou seja, olha, isso está a ferir os meus valores, está a ter muita dificuldade. Dificuldade não, dizer mesmo, isso vai contra o meu sistema de valores, eu não me sinto bem em fazer isto. Se não te importares, neste aspecto eu estou fora. E repara, ao dizer se não te importares, não significa que ele tem uma palavra a dizer na minha decisão, mas é uma cordialidade que eu valorizo o que ele acha. Que é para não dizer, não faço isso que isso vai contra os meus valores. Isso é um tipo de resposta. Outra resposta é dizer, olha, este aspecto em particular, eu sinto-me mal porque o meu sistema de valores mexe aqui comigo. Então se não te importares, eu estou fora deste projeto, mas no resto conta comigo. E se não te importares, é uma cordialidade. A opinião dele não importa, mas é se não te importares. Se ele não entendeu, então vamos ter que chegar a um ponto onde dizer mesmo, olha, realmente este processo eu não posso mesmo entrar. Aí tem que ser ainda mais assertivo, porque a pessoa não entendeu há 10 minutos que a Fernanda já tinha dito que não, até pelo corpo. Ele não entendeu, é preciso a Fernanda dizer mesmo textualmente, eu não quero fazer isto. Então, ainda que seja, mas diga-o, mas mantendo a cordialidade. Olha, realmente isto não posso fazer, lamento imenso. Cordial, assertivo, direto e transparente, sem emoção. É uma forma de dizer que não. Então, se a pessoa for muita leitura de ambiente, muito cordial, muito pouco invasivo, pouco doutrinário, nós sugerimos à esquerda, ele já entendeu, ele já se adapta. Se a pessoa mais manipuladora não quer saber de nós, só nos quer usar como um peão, há momentos em que vamos mesmo ter que ser assertivos e pôr o jogo todo na mesa. Olha, isto aqui eu não vou fazer. Mas, em vez de fazer isto aqui, não vou fazer de uma forma mais seca, eu vou colocar um óleo para que os relacionamentos, na engrenagem, para que o relacionamento funcione. E o óleo é simpatia, muito respeito e muita cordialidade. Relembrando que o respeito e a cordialidade devia estar entre o Putin e o Zelensky, se eles fossem verdadeiros diplomatas. Porque a diplomacia é isso. Ou seja, eu estou em guerra, mas ali, enfim, ali estão a representar um povo, eu não vou ali, tipo, quase que a querer olhar de lado, eu vou ali representar o povo, então eu vou ali, cumprimento e sou muito cordial com a pessoa, porque ela tem as razões dela, eu tenho as minhas razões. Isso é diplomacia e não hipocrisia. Não sei se ajudei, Fernando, e agora vou desligar a câmera e podemos falar mais
mas com outro tipo de liberdade. Até já. Até à próxima masterclass. Um beijinho a todos.